Olá, seja você muito bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. E hoje eu estou ansioso porque hoje nós vamos aprender sobre poder, unção, autoridade e ousadia. Vamos lá. À luz da palavra, a gente vai abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 10, e a gente vai recordar algo que Jesus Cristo fala no primeiro versículo, dizendo: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhe deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Entenda que aqui o versículo está dizendo que Jesus reúne os seus 12 discípulos. Então, para alguém expulsar demônios ou para alguém curar enfermidades, é necessário que você seja escolhido por Deus. É necessário que você tenha esse chamado, esse dom, e é necessário que você esteja alinhado com Cristo. Porque Jesus não chamou a multidão, ou não entregou para a multidão poder e autoridade. Mas aqui, Jesus Cristo está entregando esse poder e autoridade para os seus discípulos, para aquele que estava com ele. É um versículo bem simbólico que Jesus Cristo ele disse que toda vara que estiver em mim produz fruto, mas a vara que não estiver em mim não consegue produzir fruto de si mesmo. Então a gente consegue recordar que o capítulo 10, versículo de número 1, nada mais é senão pessoas chegadas a Cristo, pessoas que oram, que buscam, que têm sua vida consagrada ao Senhor. Então, por favor, não saia por aí colocando a sua mão em qualquer tipo de enfermidade ou qualquer tipo de entidade espiritual. Quando nós trazemos à luz da palavra o capítulo de número 10, versículo 1, tem outra coisa detalhada aqui que o Senhor Deus ele nos revela. Lhes deu autoridade para expulsar. Entenda que Jesus ele está dando para os discípulos autoridade para eles expulsarem os espíritos impuros e curarem toda sorte de doença. Nós conseguimos entender uma coisa, que nas nossas orações a gente recebe mal porque a gente pede mal. Só que nesse estudo claro, no capítulo de número 10 do livro de Mateus, quando Jesus ele menciona sobre autoridade para expulsar espíritos impuros e para curar toda sorte de doença, Jesus ele está dando para nós, para a igreja, para os seus aliados, seus discípulos, os escolhidos, aquele que está com Cristo, Jesus está dando poder e autoridade. Então, as nossas orações, a gente não tem que repetir essa frase: Senhor, expulsa o demônio. Senhor, cura essa doença. Não, nós temos autoridade. Uma pessoa que tem autoridade é uma pessoa que determina, é uma pessoa que declara, uma pessoa que dá a última palavra. Se Jesus nos deu autoridade, nós não temos que ir até Ele para pedir esses tipos de expulsão de demônios ou esses tipos de cura, mas nós determinamos e decretamos a falência do inferno e decretamos a cura em nome de Jesus. Então não é sobre Deus, faça isso, mas é sobre eu te repreendo, eu te expulso, sejam curados em nome de Jesus. Se você consegue entender isso, você consegue trazer uma clareza sobre você, sobre a sua igreja, se você é pastor e está me assistindo, ou sobre os seus jovens, sobre as irmãs, sobre alguém que você lidera, ou sobre você mesmo, ou sobre a sua casa. E se você possível for de alertar alguém que está colocando a mão onde Deus não está mandando colocar, é melhor que você o alerte, porque muitas pessoas estão morrendo, sendo atacadas por espíritos imundos, inclusive até a igreja, porque pessoas que não têm o dom e que não são chamadas estão colocando a mão aonde Deus não está permitindo que eles coloquem. Um dos pontos mais interessantes que a gente encontra no capítulo de número 10 é quando Jesus Cristo ele nos entrega poder e autoridade. Esse poder e autoridade que Jesus Cristo está entregando contra todos os espíritos imundos se baseio eu no livro de Efésios capítulo 6 versículo 10, que está escrito: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais, pois a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Quando o apóstolo Paulo ele fala e dá essa clareza, ele dá um entendimento aqui em Efésios 6:10, dizendo que a nossa guerra está nos lugares celestiais. Esses lugares que ele fala que são os lugares celestiais é o cosmo, é o segundo céu. Depois, se você quiser, você manda aqui no comentário que eu vou mandar para você um estudo sobre o primeiro, o segundo e o terceiro céu. E eu vou te explicar com clareza sobre esses três céus que nós temos, e para você também entender sobre o segundo céu, que é importante, porque o segundo céu ele rola todo mundo espiritual. Quando o apóstolo Paulo nos entrega a clareza de entendermos que existe um segundo céu, onde esse segundo céu no capítulo 6 é o lugar celestial, e esse lugar é o lugar espiritual, onde a igreja, o crente, ele tem que lutar, é exatamente isso que eu levo você lá para o Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Quando Deus ele está criando todos os céus e a terra e todo o seu exército celestial, todo o universo, nós entendemos que ele fez o homem no sexto dia e foi a última
coisa que Deus ele fez foi o homem. Ele sopra o sopro do Espírito sobre o homem e ele se torna alma vivente. Nesse momento, é bem claro a palavra do Senhor. Se a gente examinar as Sagradas Escrituras com muita sabedoria e pelo Espírito Santo, nós conseguimos entender que Deus entrega poder e autoridade para Adão. Qual é o poder e a autoridade e o domínio? Dominai sobre os peixes da terra. Então você percebe que ali Deus está entregando domínio. O Senhor Deus está dizendo, então coloque nome para os animais. Deus está entregando autoridade para Adão, está entregando domínio para Adão, para ele dominar. E no capítulo 14 do livro de Isaías revela que Satanás ele foi expulso do céu. E como se diz que ele foi expulso e caiu na terra, significa que todo o seu poder, domínio, toda a sua eloquência, toda a sua glória também se foi. Deus ele o destruiu completamente. Só que ele não tinha nada quando ele estava na terra, mas ao ver que Deus estava entregando domínio e autoridade para o homem, que é Adão, na terra, Satanás então ele se levanta os seus olhos, ele ergue os seus olhos e os seus olhos parecem brilhar diante da autoridade e do poder que Deus está entregando para Adão, porque foi tirado, aquilo foi tirado de Satanás. Então veja bem, Satanás ele consegue literalmente alcançar aquilo que Deus deu para Adão, que é o domínio, poder e autoridade. Porém, no capítulo 3, após a queda do homem, Deus desce para julgar, e o seu julgamento para a serpente foi: eis que virá um da descendência da mulher que vai esmagar a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando se fala de cabeça, se fala de toda a autoridade, todo o seu poder e domínio que ele acabou de conquistar ali no Éden. E de fato foi o que aconteceu quando Cristo ele veio. Capítulo 10 do livro de Mateus, Jesus chama os discípulos e fala: vos dou poder e autoridade sobre todos os espíritos imundos e também sobre todas as doenças, entendendo assim que a maioria das doenças são trazidas por Satanás, pelo diabo, nosso adversário. É aí que Jesus recupera a autoridade e o domínio que foi entregue para Adão e agora entregue para nós novamente, para nós a igreja. Então, tá aqui o estudo completo para você sobre Mateus capítulo 10, versículo 1. Por favor, deixa nos comentários se você tem dúvida de algum capítulo, de algum versículo que você queira que eu traga aqui. Qualquer tipo de assunto que você queira que eu expresse aqui, que eu te ensine, você manda aí nos comentários o que você tem dificuldade da Bíblia, que eu vou estar te ensinando à luz da palavra e o Espírito Santo de Deus vai estar nos ensinando em nome do Senhor Jesus. Então, por favor, fiquem à vontade para comentar, para curtir, para compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que essa pessoa precisa de entender sobre autoridade, poder e unção e ousadia. Então vamos lá, pessoal, clica no like, compartilha esse vídeo, deixa nos comentários e me segue aí para mais vídeo porque vai ter muito mais. Tô contigo, que Deus te abençoe, obrigado por chegar até aqui nesse vídeo, em nome de Jesus, até o próximo.